Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: Então ele disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Conta-se que em setembro de 1858, Henry Fawcett, um rapaz inglês de 20 anos, ficou cego de ambos os olhos quando seu pai, de forma acidental, acabou disparando uma espingarda enquanto caçavam. Antes desta tragédia, Henry havia sido um rapaz inteligente, sonhador, com boas ambições e com um grande futuro diante de si. Depois do acidente, encheu-se de desespero. Entretanto, uma coisa o mantinha vivo, o mantinha olhando para frente, o mantinha motivado. Ele amava profundamente o seu pai e sabia que este ficara quase louco por causa do pesar diante do que havia acontecido com o seu filho. A única forma que Henry encontrou de preservar a sanidade mental de seu pai foi então escolher a esperança em lugar do desespero. Fingia estar alegre quando na realidade não estava. Fingia ter interesse na vida quando na verdade queria desistir de tudo. Quando o desespero lhe oprimia o coração, Henry fazia de conta que tinha esperanças de ser um cidadão útil. Esse era o pensamento dele. Então aconteceu algo estranho. Esse fingimento todo se tornou em realidade. Foi como se, por um ato da vontade, Henry tivesse exorcizado um espírito mau de dentro de si. Perseguiu a carreira que havia escolhido, foi eleito para o parlamento e mais tarde, a pedido do primeiro-ministro Gladstone, foi encarregado da chefia do sistema postal e telegráfico britânico, numa época em que isso era o auge das comunicações. Nesse cargo, Henry foi o responsável por significativos melhoramentos no serviço postal e telegráfico do seu país. No versículo que a gente leu um pouquinho antes, ali em 2ª carta de Paulo aos Coríntios 12:7, é dito que Paulo tinha um espinho na carne. Ele não conta mais detalhes. Que espinho era esse? A gente tem apenas alguns raciocínios de estudiosos que concluem que ele tinha perdido a visão, ou estava perdendo, boa parte da sua visão. Em outra passagem ele disse assim, lá em Gálatas 4:15, Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. A gente tem também Gálatas 6:11, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, a partir de comentários como esses, se entende que ele pudesse ter um problema de visão, quem sabe até em decorrência da sua visão que foi perdida lá muitos anos atrás, no momento da sua conversão. O fato é que talvez nem seja tão bom assim a gente ter certeza de qual era o espinho na carne de Paulo, porque há tragédias ainda piores do que a perda da visão, não é? Mas é maravilhoso o fato de que, ao assumirmos uma atitude positiva, a graça de Deus pode nos capacitar a triunfar sobre qualquer tragédia. Qual é o seu espinho na carne? O que hoje te limita? O que hoje te assusta? Não perca o foco no que a graça de Deus pode fazer por você. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não esqueça dessas palavras do próprio Deus para Paulo. E são as palavras dele hoje para você. Então, viva ao lado de Deus. Viva com Cristo em seu coração. Deixe Ele entrar, renovar as suas esperanças. E viva assim o melhor dos planos de Deus hoje para você. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã, durante o Bom Dia Novo Tempo, aqui na sua 99.9, a Voz da Esperança. Um grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.